Só queria reforçar que para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Como eu comentei, eu sou uma apaixonada por arquitetura, design, por tudo que é belo, mas sou completamente leiga, então não sei como que eu vim parar aqui, mas estou aqui, enfim, muito contente de ter essa oportunidade. Começando bem pelo começo, alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer uma casa que vocês fizeram em Trancoso, na praia, uma casa linda, não lembro exatamente o nome da praia, mas conversa vai, conversa vem, alguém disse assim: eu vim nessa casa porque eu vim fazer um filme pro Kogan, porque o Kogan tem essa relação com filme, ele é cineasta. Aquilo despertou uma curiosidade em mim, e eu acho algo muito interessante das pessoas saberem. Acho que pouca gente sabe desse começo, né, que você começou dirigindo curtas, com Super 8, dirigiu inclusive um longa, e eu tenho muita curiosidade de saber como que surgiu essa paixão e como ela te influencia hoje. Bom, a história começa quando eu tinha uns 15, 16 anos, acho que mais para 15 do que para 16. Eu era um péssimo aluno, talvez o pior de uma escola pública em Pinheiros, e estava sempre matando aula. E um dia, como esse aqui, chovendo muito, eu estou no centro de São Paulo e resolvo entrar num cinema porque simplesmente estava me protegendo da chuva. Era o Cine Biju, depois fiquei sabendo que era um lugar que só passava filmes de arte, na Praça Roosevelt. E eu assisto tem um momento que muda a minha vida, esse filme, que eu nem sabia o que eu estava vendo. Eu era um menino com muitos problemas, meu pai morreu muito cedo, tinha uma vida em branco e preto. E eu, naquele momento que eu vejo um filme, que era O Silêncio, de Ingmar Bergman, eu nem sabia o que era, eu fico muito impressionado. E nesse momento eu entendi o que era a palavra poesia, que eu não sabia o que era. E isso muda minha vida inteira até hoje. Então é um ponto marcante, tudo que veio depois veio por aí. Foi o filme que mudou a sua vida. Que mudou minha vida de um jeito muito forte, que me fez entender algo que me emocionou. No filme tinha um menino parecido comigo, que andava com um revólver pelos corredores de um hotel gigantesco, branco e preto, um mundo de fantasmas, solidão, angústias, todos os problemas possíveis. E eu vejo, nossa, olha só. Alguns anos, logo em seguida, talvez já com uns 18 anos, eu faço um curta com o Isai, simultaneamente ao primeiro ano de arquitetura. E aí, durante todo o transcorrer do curso de arquitetura, eu começo a fazer curtas-metragens, no começo Super 8, depois em 35mm, e aí resolvemos fazer um longa. Fogo e Paixão? Fogo e Paixão, que acabou não indo nada bem, quer dizer, foi um pequeno desastre. Isso é a opinião dele. Nesse momento, não é verdade. Nesse momento que eu já vivia lá meus primeiros anos no escritório de arquitetura, eu perco todo o dinheiro, no escritório de arquitetura, todos os clientes, que eram poucos, era um escritório pequeno, de 4, 5 pessoas. Eu não fui um dia no escritório por 6 meses, que eu precisava trabalhar no cinema, no filme, desde as 6 da manhã até de noite, e não aguentava ir até o escritório. Incrível. E como que o universo do filme influencia e inspira você hoje no processo arquitetônico? Eu acho que assim, quer dizer, depois do longa, eu decido ser arquiteto. Então uma grande dúvida na vida foi-se embora. Até recentemente a gente chegou aqui pelo escritório a fazer alguns curtas, e foi uma coisa muito boa, apesar do fracasso, na minha vida. Eu acabei misturando um pouco de arquitetura e cinema. Então, o trabalho em equipe, que era muito mais forte no cinema do que na arquitetura, eu entendi como isso poderia ser bom para o processo de um estúdio de arquitetura, que era todos eram completamente diferentes do que eu comecei a montar. A luz, né, que se fala que cinema é luz, né, então aqui é a mesma história.
o jeito, a narrativa de um pensamento, que tem muito a ver com o roteiro, e uma coisa muito importante, o jeito de olhar pelo visor da câmera. Isso aqui ditou as proporções do nosso trabalho. Sempre mais alongado, e que eu acho que é o que acabou sendo também uma das marcas da nossa arquitetura. É desde 2001 2001, se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, que o escritório se posiciona, quer dizer, como é que eu vou dizer isso? Coautoria. Exato, que desde 2001 que vocês trabalham nessa organização de coautoria. Se você for olhar, todos os projetos do estúdio têm coautores. E como que é, e é uma pergunta para vocês, Diana, Samantha, Márcio também, trabalhar nesse espírito de coautoria, como que fica, como é que é o trabalho com a essência do escritório, com todas as pessoas trabalhando nesse espírito? Então, eu acho que é mais rico, porque são várias pessoas pensando um determinado projeto. A gente costuma fazer, às vezes, para alguns projetos maiores, uma coisa que chama charrete. A gente para o escritório um dia inteiro, divide em 3 grupos, não é uma competição, é uma charrete de pensamentos. Então, esse projeto é analisado, tem 3 grupos que pensam coletivamente, esses grupos são misturados, entra até gente da comunicação, não são só os arquitetos, e deste processo saem 3 ideias, que não necessariamente uma ganha da outra, mas são 3 pensamentos que ajudam a formar, às vezes, um 4º projeto. Então é muito rico e é divertido, inclusive. É uma coisa bem... Inspirador ouvir isso. Acho que eu quero colocar na minha empresa, o método charrete. A gente faz para alguns projetos mais, né, que são mais desafiadores, né? Não é que a gente faz isso para todos os projetos, mas quando isso acontece é bem interessante. Mas a questão do trabalho em equipe que o Márcio fala é que, além dessa parte, que não é uma questão também só de coautoria, mas a arquitetura, ela não dá para ela ser feita só por uma pessoa, é assim que pelo menos a gente enxerga lá. Todo mundo que participa do processo contribui com o resultado final do projeto. Então a gente, como arquiteto, a gente tem que saber, como no cinema, ir dirigindo todo mundo. Sim. Então, além dos arquitetos, tem outras equipes fora do nosso escritório que também participam do processo. Então tem as engenharias, a parte da construção, as construtoras, e a gente gosta de trabalhar muito próximo de todo mundo. Então, uma obra nossa, a gente não entrega um projeto e abandona, sim, sabe? A gente faz questão de participar, de acompanhar de perto, com os fornecedores que estão desenvolvendo os elementos que vão ser colocados na obra. A gente ajuda no desenvolvimento do elemento do projeto executivo daquilo, sim, pelos fornecedores. A gente palpita, a gente detalha também antes, mas por outro lado a gente verifica e às vezes melhora algumas coisas durante a obra. Então é um processo bem completo, assim, muito rico, né? Que a gente gosta de fazer em equipe, a muitas, né? mãos. Muitas mãos. Bom, passar agora para casa. Até onde eu sei, aqui a Casa Carolina, antes de vir a ser a Casa Carolina, eu entendi que era uma casa cheia de virtudes, uma casa cheia de pátios internos. Enfim, eu não sei muito da história dessa casa antes dessa obra começar, mas eu vejo que hoje é uma casa com pátios e eu tenho curiosidade de saber se de alguma forma a história daquela casa, o que vocês viram aqui no começo, de alguma forma influenciou o que vocês pensaram para essa casa ou não. Enfim, mas saber um pouco o que vocês imaginaram para a Casa Carolina. Quando a gente veio visitar o terreno, né? Sim, a gente notou a casa existente, a gente sempre observa o que tem no lugar, né? Então ela era uma casa que tinha pequenos pátios, é uma casa menor, mais compacta, mas era interessante como ela conversava com o espaço e essa possibilidade de ter esses pequenos pátios. Isso ficou na nossa cabeça. Mas também, ao mesmo tempo, esse conceito de pátios é um conceito que a gente tem trabalhado em vários outros projetos, é algo que a gente sempre busca, a gente gosta, né? Então a gente tem algumas outras casas também que trabalham com esse conceito de foi a oportunidade perfeita, ela já tinha isso na história dela. Isso também depende muito do terreno, que é um terreno grande, então dá para ter isso daí. É isso que eu ia falar, porque assim, aí outra coisa que influencia quando a gente vai pensar, e que aqui influenciou muito, é que esse terreno é um terreno grande e praticamente plano. Então ele é um terreno fácil para você incorporar esse conceito de pátios, né, de poder espalhar a casa pelo terreno, fazer vários volumes, criar espaços abertos. Então quando a gente olha um terreno, vê as possibilidades do lugar,
com essas coisas misturadas, todas essas ideias juntas, a gente falou, vamos pensar alguma coisa assim para cá, né? E o pátio para mim, ele é uma mágica. Acho que todos os lugares que nós já fizemos isso, você chega e tem um poder muito grande. Desde nova eu sonhava com uma casa com pátio. Eu lembro na escola e eu era péssima aluna, Márcia. Então assim, há esperança para mim ainda. Eu fazia plantas de casa e era sempre térrea, sempre com um pátio. Não me pergunte por quê, eu nunca morei em casa, sempre fui apartamento. Eu devo ter visto assim, algum filme, algum lugar, mas eu sempre achei mágico essa coisa de dentro, o sabor da surpresa de você entrar e não estar esperando e de repente se revela um pátio, algo que é muito íntimo. O pátio ele é acolhedor, né? Também acho que tem e ele protege, porque é um lugar aberto, mas ele está interno, circundado de paredes, então é algo que te deixa protegido. A casa tem bastante volume, passagens. Eu fico curiosa para mergulhar na cabeça de vocês e enxergar o que vocês enxergam. É claro que agora, aqui na obra, eu já consigo ver bastante coisa, mas o que vocês imaginaram com esses volumes, com essa passagem? Você consegue, de entrada, ver até o fundo do terreno, com todos esses pátios, enfim. Isso aí, para mim, tem um pouco a ver com a história do cinema. Então, a casa, para mim, é talvez um cenário de um roteiro. Então, eu me imagino andando aqui, passando pela ponte. A ponte estava por lá, eu achei que não estava bom, vamos pensar lá para cá. É uma coisa que eu fiquei um pouco viciado de pensar. Eu não penso como um arquiteto. Você pensa em cenas? Eu penso em cenas, ou talvez eu não seja nem arquiteto nem cineasta na realidade. E muitas vezes é um personagem que entra no lugar, que tem o poder de mexer a janela de posição, a escada também, e que vai se formando. Quer dizer, quando o projeto está pronto, ela está feita na nossa cabeça. Pergunta sobre revestimentos da casa, né? Eu estou aqui na obra e claro que eu só consigo ver o que está aparente, mas vejo tijolo, concreto. Queria ouvir um pouco o que vocês pensaram para a Casa Carolina em termos de revestimentos e por quê? Eu acho que a gente teve uma herança do modernismo brasileiro onde a gente preza pela verdade dos materiais. Então, você tem concreto, você tem o tijolinho, você tem pedras naturais, você tem muita madeira, que é uma maneira de você trazer o aconchego para esse lugar, né? Eu acho que na escolha dos materiais faz com que a gente faça com que a casa fique mais quente, mais acolhedora, mais pessoal. E esses materiais não é que eles entram depois, sabe? Não é que a gente concebe uma arquitetura, um espaço, uma volumetria e de repente depois vai falar que material que eu coloco assim. A gente já pensa isso desde o começo tudo junto. Então, quando você pensa as empenas de tijolo, já está pensando o espaço com sua materialidade, com a sua volumetria. Olha, um bom exemplo, os vazios e os cheios que gera. É o tijolinho que reveste a casa. A gente desenhou o tijolinho. Ele não é um tijolinho normal, padrão de mercado. Lembra quando eu falei que eu sou leiga em arquitetura? Eu não sabia nem que dava para desenhar tijolo. Não, nem nós. A gente mudou um pouco a proporção do tijolo, ele é mais comprido, mais alongado. Que interessante. E mais aí estreito você também. faz na olaria, né? Então dá para fazer. Então a simplicidade formal em primeiro lugar. Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que tem uma coisa que eu considero da nossa arquitetura, eu acho que ela é mais poesia e menos monumental. Então, acho que a brincadeira com a luz, como o Márcio fala, então você aqui tem o brise, ali você tem o muxarabi, então a coisa da luz e sombra, do passar do dia, que cria sombras diferentes em cada ambiente, os materiais, que você tem essa coisa tátil, né, que às vezes eles são mais ásperos, às vezes eles são mais polidos. Então, eu acho que a gente faz poesia, assim, poesia eu tenho certeza interna. que vocês fazem. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errada, mas a Casa Carolina é um projeto inusitado, de certa forma, ou quer dizer, é uma novidade no sentido de que vocês não estão fazendo a casa com o cliente final, né? Como que é esse processo sem o cliente final? É que aí depende também do cliente, que no nosso caso é a incorporadora, vamos assim dizer. Eles deram bastante apoio, deixaram de fazer uma casa levemente louca. Então,
mandou fazer o tijolinho que nós desenhamos. Então tem esse apoio. Sem isso, ou sem também o cliente, vamos lá, que vai morar, o cliente, ele é tudo. Ele faz o nosso trabalho ficar incrível ou não. A gente sempre brinca que o cliente é um coautor. Então a gente vai até 7, com o cliente a gente vai para 9 ou vai para 4. Então ele que faz a diferença é um bom cliente. Mas a gente sabe que, muito embora a casa esteja sendo feita no momento, né, por uma incorporadora, uma família vai vir morar aqui, né? Como é que é fazer o projeto de uma casa sem conseguir ainda saber quem de fato vai vir para cá? É uma delícia, a gente faz como se fosse para a gente. A gente conhece um pouco com o que o mercado pede, a gente fez várias casas, qual é o tamanho do banheiro, então a gente tem essa... Obviamente, a pessoa que vier aqui, ela vai ter que ter uma empatia com o nosso trabalho. Ou ela pode também nos chamar para finalizar com um projeto de interiores que nós fazemos e seria a solução dos deuses. Mas eu imagino que envolva muita liberdade, né? Vocês criam realmente como você disse, Diana, como se fosse para vocês. É uma mistura do que como se fosse pra gente, sim, com aquilo que a gente já tem de experiência de tantas outras casas que a gente já fez. E também o briefing da incorporadora, porque também a quantidade de quartos, os ambientes que vão ter que ter, ele vem como um programa pra gente, que a gente também tem que destrinchar e pensar como tudo isso vai funcionar, né? É uma casa construída com boas intenções, isso é importante. Não é o fato dela ser como se fala lá, spec house em inglês, né? Ela é levada a sério. Bom, filme influencia muito o estúdio, tá na raiz, ali no começo da sua carreira, Márcio. Que filme que vocês imaginam para essa casa? Se vocês fossem imaginar uma família morando aqui, podem pensar qualquer coisa, ou a família, ou o ritual que vocês imaginam. Como vocês pensam essa casa sendo vivida? Ou como vocês gostariam de viver nessa casa? Nossa, essa pergunta é mais difícil. Tudo bem, achei difícil. Mas eu imagino fazendo várias festas, recebendo os amigos, né? Porque essa casa, ela tem essa vocação, né? De espaços abertos, né? Então, tem aquele filme, qual é? The Party, né? Do Peter Sellers. É o convidado trapalhão. Convidado bem trapalhão em português. Aqui nesse pátio. Sim. E lá tinha uma piscina. Ele pode cair na piscina lá. Tinha um pátio interno que tinha piscina, né? Que ele cai. Como você imagina, Diana? Vai chegar em você, Márcio. Você já tem antecipado. Eu acho que a casa ela serve para 2 momentos. Ela tem uma coisa intimista, familiar. Então, você tem esse lugar que é do encontro da família e também, assim como a gente trouxe o fora para dentro e o dentro para fora, você também tem um espaço que é para receber os amigos, para dar festa, para receber quem você quiser. Então, eu acho que ela proporciona esses 2 momentos na vida de uma família que vai habitar aqui. É aquele momento do café da manhã que a gente estava conversando. Eu acho que esse lugar aqui é perfeito para isso. Você acorda de manhã, sai do seu quarto, vê a luz entrando filtrada pela pérgola, né? Aquela luzinha do sol da manhã, a sombra no chão da pérgola e a sombra da copa das árvores que vão estar aqui no meio. Aí você já me vendeu a casa, agora eu preciso trabalhar. Toma um café da manhã aqui ao ar livre, né? Nesse pátio, é uma delícia. Você está nesse pátio protegido, né? Você tem o fora que está dentro e está totalmente controlado. Então, você, como num dia de hoje de chuva, você pode ficar aqui dentro. Consegue ter essa vivência você externa. Está fora, mas você está dentro. Gente, Márcio, Diana, Samantha, um prazer imenso conversar com vocês. Obrigada por doarem o tempo de vocês. E, de novo, para mim um privilégio inenarrável. E eu espero voltar aqui ou a gente se vê em breve lá no estúdio. Obrigado. Com certeza, obrigada. Obrigada, gente.